iniciando o capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículo 1 a 4. Você poderia deixar a sua Bíblia aberta? E nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu tenho curiosidade de saber como alguém lê um capítulo, como o capítulo 7 de Romanos, principalmente os versículos 14 a 25, que foi o nosso último estudo, e ainda consegue manter dentro de si a ideia de que o homem é alguma coisa. Hoje nós estamos vivendo às voltas com um antropocentrismo dentro das igrejas, que é uma coisa absurda. Parece que tudo acontece em prol do homem. O homem tem sido colocado no centro do evangelho. O homem tem sido tratado como o agente primaz da obra de Deus. Eu fico procurando entender como alguém lê um capítulo, se vocês me permitem, desesperador, como o capítulo 7, de 14 a 25. Quando você lê o capítulo 7, 14 a 25, e Paulo diz assim para você: escute, você é alguém que quer servir a Deus e alguém que não quer servir ao mesmo tempo. Existe dentro de você uma predisposição, um desejo de fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo existe dentro de você um desejo de pecar. Não são duas personalidades, são duas naturezas guerreando uma com a outra. E na maioria das vezes, a natureza pecaminosa vence. E isso gera em nós uma crise. É o que Paulo está sentindo no capítulo 7, quando ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Esses somos nós, irmãos. Seres humanos que ainda lutam, principalmente nós cristãos, lutam para agradar a Deus. É uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta que não dá trégua. O tempo todo, a sua natureza pecaminosa está no seu encalço. O tempo todo, nós estamos sendo tentados a pecar. O tempo todo. Não dá trégua. É uma batalha. Você acorda e você transcorre no seu dia. O tempo todo você enfrenta situações onde você tem a opção de obedecer a Deus e você tem o desejo de desobedecer. Como é que alguém lê esse capítulo 7, 14 a 25, e ainda sai por aí dizendo que o homem é alguma coisa? Nós não somos nada, nós somos miseráveis como o apóstolo Paulo se sentia. Porque nós nunca vamos conseguir nos desvencilhar dessa natureza, desse pecado residual que ainda existe dentro de nós, e que vai caminhar conosco até aquele dia quando nós definitivamente nos desvencilharemos dele. Mas até lá, ele sempre estará no nosso encalço. Se você mesmo estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo, em determinados momentos, esse homem, essa natureza, ela levou Paulo a fazer ou a cometer certos pecados. Por exemplo, quando ele está com Barnabé, e ele quer viajar para fazer a sua viagem missionária, e Barnabé quer levar Marcos. Ele discute com Barnabé, ele briga com Barnabé, gente. Ele desentende com Barnabé. Dá para imaginar Paulo desentendendo com Barnabé? Os dois chegam a ter uma discussão tal que eles se afastam um do outro. Nós estudamos isso lá em Atos. Você está lá vendo Paulo diante do conselho dos judeus, amarrado, preso. De repente, o sumo sacerdote Ananias está no conselho, e ele é esbofeteado, e Paulo olha para o sumo sacerdote e diz assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Tomado pelo quê? Por esse destempero que muitas vezes nós somos tomados. Então escute, quem somos nós, irmãos? Nós não somos melhores em nada, nós não somos bons em nada, nós não somos coisa nenhuma. O que nós somos? Miseráveis.
Porque dentro de nós existe uma batalha contínua. Quando você desobedece a Deus, esse é você. E quando você obedece, esse é você. Eu te pergunto uma coisa: como é que nós vamos vencer isso? Como é que nós vamos conseguir enfrentar isso? Então, se você terminar, se o livro de Romanos terminasse no capítulo 7, 14 a 25, queridos irmãos, todos nós viveríamos num desespero total, mas graças a Deus que existe o capítulo 8. Graças a Deus que existe o capítulo 8, porque existe uma fórmula, existe uma maneira de nós conseguirmos subjugar essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, e nós conseguimos mantê-la sob controle, e aí acontecer conosco aquilo que nós estudamos no capítulo 6, pecar a cada 5.000 quilômetros, parar de pecar a cada 50 metros. Existe uma maneira de fazer isso. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, esqueça o fato de você conseguir vencer por si mesmo, porque você não consegue. Jesus Cristo disse lá em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então você nunca vai conseguir parar de pecar, ou vencer essa natureza pecaminosa por si mesmo. Na idade antiga, começou-se a haver, dentro do cristianismo, a ideia de que se eu me afastasse da sociedade e fosse para um determinado local, eu conseguiria viver dentro daquele local uma vida de santidade diante de Deus. Foi quando iniciou-se os monastérios. O que são monastérios? São locais de reclusão, onde muitas pessoas vivem reclusas, em contato com a sociedade, para pecarem o menos possível. Só que isso não resolve, porque onde você vai, a natureza pecaminosa vai com você. O pecado, o que me faz pecar, o que me faz desobedecer a Deus, não é o fato de conviver com você, entende? É o fato de conviver comigo mesmo. Por isso, o pior inimigo que eu tenho se chama eu. Você acha que o seu pior inimigo é o diabo? O seu pior inimigo é você mesmo. Então, onde você vai, o seu inimigo vai com você. Se você for para uma ilha deserta, no meio do Caribe, e você dizer, lá eu não vou pecar, porque lá eu não vou ter televisão, lá eu não vou ter internet, lá eu não vou ter celular, eu vou ficar recluso nessa ilha deserta no Caribe, você vai pecar do mesmo jeito. Porque você nunca vai ficar sozinho, de fato. Você sempre terá um inimigo no seu encalço, e esse inimigo é você. Dá para entender a crise que Paulo estava vivendo? Miserável homem que sou, quem me livrará disso? Como é que eu vou conseguir vencer isso? Como eu vou conseguir dominar isso? Não tem como eu simplesmente me partir no meio e arrancar essa natureza de mim. Porque ela está impregnada em mim. Eu sou aquele que obedece, mas eu também sou aquele que desobedece. Então, como que eu preciso? Como é que isso vai ter uma, não digo fim, porque o fim só na glória, mas como é que isso vai atingir um nível satisfatório? Como eu vou conseguir manter isso sob controle e ter prazer diante de Deus? É isso que Paulo vai explicar agora no capítulo 8. E ele vai dizer assim, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele vai dizer, portanto, ou seja, embora eu tenha dito tudo isso que eu disse no capítulo 7, existe uma saída. Eu quero dizer para vocês, crentes em Roma, que se vocês estão em Cristo Jesus, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus, não há mais condenação para vocês.
já é um alívio, não é? A guerra continua? Continua. Mas não há condenação para nós. E aqui no versículo 1, existem duas palavras que são chave para nós compreendermos essa primeira parte. A palavra carne e a palavra espírito. A palavra carne é muito usada por Paulo em Romanos. E ele vai usá-la com algumas significações, algumas proposições. Por exemplo, ele vai usar em Romanos 2:28, falando da circuncisão na carne. Então, existem determinados momentos que Paulo vai falar da carne de forma literal. Ele vai falar da carne, por exemplo, de acordo com o ponto de vista humano. Às vezes ele vai falar da carne mesmo. Mas há momentos em que Paulo vai falar da carne como dando um nome, nomenclaturando essa natureza que eu tenho, que predispõe o tempo todo a pecar. Essa natureza pecaminosa que eu carrego comigo se chama carne. E Paulo vai dizer o seguinte, que se você quer realmente ter o domínio disso e viver uma vida que agrade a Deus, você não pode viver segundo a carne. Você não pode deixar que a carne mande em você. Mas tem um problema. Por mais que eu não queira que a carne mande em mim, ela manda. Por mais que eu diga, veja só, a partir de hoje, eu vou segurar as minhas palavras, eu não vou mais ser tempestuoso, eu não vou dar mais respostas prontas. Quando as pessoas me ofenderem, eu vou me controlar, e eu não vou revidar a ofensa, e eu não vou brigar, e eu não vou gritar, e eu não vou tratar a pessoa com aspereza. Esse é um propósito que eu fiz no meu coração. E aí você vai bem, 1 semana, 2 semanas, lá na 3ª semana, você já está a ponto de explodir. Por quê? Porque a sua carne está no seu encalço, e o diabo sabe disso, e ele está proporcionando, ele está preparando, ele está de alguma maneira manipulando uma situação para que o tempo inteiro você seja colocado à prova, e pessoas te ofendem, e pessoas te agridem, e você segura uma vez, segura 2 vezes, na 3ª vez você, pá! Você quis realmente não viver segundo a carne. Você quis realmente não obedecer à carne, mas você não conseguiu, e a carne venceu de novo. E eu estou dando um exemplo para você aqui, mas eu poderia falar de N situações no seu dia a dia. Qual é a sua maior fraqueza? Qual é a área da sua vida que o diabo mais tem usado contra você mesmo? Onde você é mais fraco? Responda para mim com sinceridade. Quantas vezes você já colocou isso diante de Deus e disse: Senhor, a partir de agora eu vou dominar esse meu lado, eu não vou cometer mais esse pecado, eu vou me livrar desse pecado. E você caminhou bem uns 15 dias e depois está lá você de novo cometendo o mesmo pecado. Quantos aqui já fizeram isso? Eu tenho certeza que todo mundo, inclusive eu. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir nos desvencilhar do poder que a carne tem em nós. Não vamos conseguir. Ela é mais forte do que nós. É por isso que alguém que não é crente vive pecando, sem parar. Por quê? Porque a carne manda e desmanda. A grande questão é que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos em Cristo, nasceu um novo homem em mim, dominado pelo Espírito de Deus. É aí que começou a guerra, porque até então não tinha guerra. Até então você pecava, sem crise de consciência. Não tinha guerra, tinha só um vencedor, mas de repente nasceu um opositor em você. Nasceu alguém para guerrear contra esse inimigo que você tem dentro de você, e a guerra começou. Então dentro de você começou a existir um desejo que antes não existia. Você começou a ter uma vontade de obedecer a Deus, mas a carne está lá, tentando de alguma maneira fazer você desobedecer. Mas existe agora um opositor para ela. E esse opositor que nasceu dentro de você,
ele foi colocado aí dentro de você por alguém muito especial. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que aí no seu texto, Espírito está com letra maiúscula. Sim ou não? É o Espírito Santo de Deus. A palavra Espírito, preste atenção, a palavra Espírito aí, Paulo está usando aí a palavra Espírito no hebraico. E a palavra Espírito no hebraico é ruach. E tem dois significados. O primeiro significado é vento, sopro. Entende? É a mesma palavra no grego, pneuma. Daí vem a nossa palavra pneu, no nosso carro. Sopro, vento. Mas também ruach é usado como poder. Algo que não é humano, algo que vem de fora. É aí que começa a nossa vitória, irmãos. Porque hoje nós não somos mais totalmente da carne. A carne está em nós como uma intrusa, porque hoje nós pertencemos a outro. Paulo diz que nós somos comprados por bom preço. Eu pertenço a outro hoje. Eu sou de Jesus. O Espírito de Deus é algo que vem de fora, algo que não é humano. Ele está em mim e é Ele, olha só, é Ele que vai me dar o poder que eu preciso para subjugar esse meu eu que não morre. É por isso que Paulo diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu e você, crentes em Jesus Cristo, nós temos um poder que o ímpio, que o incrédulo não tem. Por isso que o incrédulo peca sem crise de consciência. Nós pecamos, mas você já reparou que quando você peca, você se entristece? Você já reparou que quando você peca, você se sente sujo? Você sente dentro de você uma angústia, uma amargura? É por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em você, dizendo para você, você não me obedeceu, você obedeceu a sua carne. Venha depressa, peça perdão, reconstrua sua comunhão com Deus, para que eu possa continuar o processo na sua vida. Entende? É por isso que quando nós nos ajoelhamos, e nós temos a experiência maravilhosa da oração, e você fala, Senhor, você se ajoelha amargurado, angustiado, deprimido, triste, porque a sua nova natureza, o seu eu espiritual, sabe que você desobedeceu a Deus, e você quer obedecer, mas você não conseguiu, aí você ajoelha e fala, Senhor, eu errei, me perdoa, eu cometi um pecado, eu não devia ter feito isso, eu fui fraco, a carne venceu dessa vez, mas eu te peço que em nome de Jesus me perdoa, e que a partir de agora eu possa ser mais forte para resistir da próxima vez. Quando você levanta da oração, você sente um alívio no seu coração, é ou não é verdade? Você sente uma alegria, você está novo, você está revigorado. O que é isso, gente? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você agora está perdoado daquele pecado, aquele pecado não existe mais, ele foi lançado nas profundezas do mar, igual nos diz Miqueias 7,19, e você agora está novamente no controle do Espírito de Deus. Aí você caminha, aí lá na frente você enfrenta novamente aquela situação que te fez pecar lá atrás, só que agora você está mais forte do que antes, aí você passa aquela barreira, e você agora está mais forte, você fica feliz, por quê? Porque você agradou a Deus. Se quando você desobedece a Deus, você se entristece, quando você obedece, você se sente alegre, você sente uma satisfação, você tem dentro de você aquela certeza, eu consegui, glória a Deus, eu consegui vencer, e aí vem de novo, e você vence, vem de novo, você vence, por quê? Porque o Espírito Santo que está em você, está te dando poder para poder vencer. Ele está mostrando para você que antes você não conseguia, mas agora você consegue porque Ele está contigo. Entende? E como foi que isso se tornou possível? Aí você vai entender o versículo de número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado
e da morte. Paulo vai usar aqui a mesma palavra para lei, no grego, nomos, porque ele está mostrando que existem dentro de nós agora duas leis. A lei antiga, que me condena, a lei antiga que diz, é proibido isso, é proibido aquilo, e você sabe que é proibido, mas lembra que eu falei para vocês que nós temos um fascínio pelo proibido? E mesmo sabendo que é proibido, o fato de saber que é proibido não me ajuda a não tocar no proibido. Pelo fato de saber que é proibido, pelo contrário, eu tenho uma atração pelo proibido. Quando a serpente diz para Eva, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva então sentiu uma atração pelo proibido, porque Deus tinha dito, não coma desse fruto. E Eva sentiu aquela atração, e essa atração foi passada a nós, e nós também sentimos. Existe uma atração pelo proibido. A lei existe para me mostrar que é errado, mas ela não é capaz de me proibir, de me impedir de tocar no errado. Então essa lei está em mim, mas também está uma nova lei, a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei do Espírito Santo. É por conta do controle do Espírito Santo que agora eu olho para essa lei e sei que é errado fazer e eu tenho forças para não fazer. É o Espírito Santo que me dá força para me afastar daquilo que é errado, daquilo que é proibido. E aí o versículo de número 3 e 4, para encerrar, ele vai explicar o que foi que aconteceu para que tudo isso se tornasse possível. Veja só, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, agora preste atenção no que Deus fez, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que foi que Deus fez? Deus pegou o Filho dele, deu ao Filho dele um corpo semelhante ao nosso. Jesus era semelhante a nós. Ele veio a esse mundo, em carne, com um corpo humano como o nosso, e mais uma coisa que você precisa saber. Um corpo que foi tentado. Satanás tentou a Cristo. Jesus podia ser tentado? Podia, e ele foi. Assim como nós somos tentados. Então Jesus, na carne dele, que é semelhante à nossa, ele foi tentado como nós somos, só que a diferença para aí, por quê? Porque ele não pecou. Então nele, em Jesus, pregado na cruz, na carne dele, Deus condenou o pecado, o nosso pecado. Na carne de Jesus, naquele corpo de Jesus, Deus condenou o pecado que nos condena. Deus, ele colocou sobre Jesus toda a culpa do nosso pecado, para que em Cristo a justiça de Deus pudesse ser satisfeita. Então agora tem uma grande questão que eu preciso falar para você. Jesus obedeceu a Deus em todas as coisas. Então, quando eu creio em Cristo e eu entrego minha vida para Cristo, é como se Deus olhasse para mim e eu também tivesse conseguido obedecer à lei de Deus. É claro que eu não consigo obedecer, mas porque Cristo obedeceu, essa justiça foi trazida a mim. Então é como se eu tivesse obedecido à lei de Deus. E se o obedecer à lei de Deus me livra da morte, é por isso que eu fui liberto da morte. Não porque eu obedeci, mas porque Cristo obedeceu. A justiça de Deus foi lançada sobre Jesus. O castigo que eu receberia foi lançado sobre Jesus. Jesus sofreu o castigo na carne dele. E a partir daquele momento, crendo eu nele, eu também agora tive, da parte de Deus, a capacidade para vencer o meu pecado. Eu estou tentando ser o mais claro possível para vocês aqui. Mas é isso mesmo. Substituição. Através da morte de Cristo, nós temos vida. Através da morte de Cristo, o pecado perdeu o poder sobre nós.
eu hoje sou capaz de dizer não para o pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e me dá esse poder para que agora eu não seja mais vencido pelo pecado, uma vez que eu depositei a minha fé em Jesus. É isso que Deus fez. É isso que Deus fez. Eu sei que é difícil entender a mente de Paulo, mas olha só, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sou justificado por quê? Porque Cristo pagou o preço pelo meu pecado. No corpo de Cristo, Deus puniu todos os nossos pecados, nele somente. Então, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. E por conta de Cristo, eu e você nos tornamos justos. E hoje nós temos a capacidade de conseguir vencer essa natureza pecaminosa que habita em nós. Então não há desculpa. Não há desculpa. Se você está sendo derrotado pelo pecado, se você está sendo consumido pelo pecado dia após dia, eu vou te dar um conselho. Ore a Deus e fale com Deus assim: Senhor, eu tenho essa fraqueza, e essa fraqueza tem sido mais forte do que eu. Essa fraqueza tem infelizmente me levado a desobedecê-lo. Mas Senhor, eu sei que o Teu Espírito habita em mim, e Ele é o poder do Senhor em mim. Permita que eu tenha então essa força, essa vontade de na próxima vez não sujeitar-me à carne, não deixar a carne vencer, mas que haja em mim um desejo sincero de te obedecer, e que esse desejo cresça através do teu Espírito que habita em mim. Você só pode pedir isso porque o Espírito está em você, porque se o Espírito não estivesse, você não tinha como pedir, você nem sabia que tinha que pedir. Mas o Espírito está em você. Então, se você está sendo derrotado por algum tipo de pecado, ainda tem uma solução para você. Peça a Deus para te ajudar a ser forte. Peça a Deus para colocar vontade no seu coração. Senhor, eu quero vencer. Eu não quero continuar sendo derrotado pelo pecado do jeito que eu estou sendo. Eu quero ser mais forte que essa tentação, mais forte que esse pecado em mim. Ele está me consumindo, está me fazendo desobedecer o Senhor, está me afastando do Senhor. Mas eu quero vencer esse pecado. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que habita em mim me fortaleça. Eu não quero viver segundo a carne, eu quero viver segundo o Espírito. Por que é tão difícil obedecer ao Teu Espírito? Mas, Senhor, me ajuda a obedecer ao Teu Espírito, porque eu sei que o Teu Espírito é quem vai me dar força para poder me aproximar cada vez mais do Senhor e me distanciar cada dia mais do pecado. Irmãos, essa oração tem que ser feita constantemente, porque senão nós não teremos poder para vencer a carne, porque a carne, irmãos, é mais forte do que você imagina. Não há inimigo pior do que a carne. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não basta você saber que é errado. Você precisa de uma força para evitar o errado. E essa força quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero aprender com você aqui 3 aplicações para a nossa vida. E eu encerro a minha palavra nessa manhã. Primeira aplicação que eu quero... Primeira, o Espírito de Deus nos habilita a vivermos uma vida de santidade. Para isso, precisamos orar e pedir a Deus que este poder sobrenatural assuma o controle. O que é que tem controlado a sua vida? Seja sincero, não precisa falar, não precisa abrir a boca e falar e se manifestar. Mas o que é que tem sido mais forte em você? Esse pecado que você comete dia após dia ou a obediência a Deus? O seu desejo de pecar ou o seu desejo de obedecer? O que tem sido mais forte na sua vida? O que você tem feito mais? Você tem obedecido mais ou desobedecido mais? Você tem sido mais fiel ou mais infiel? Existe algum pecado aí na sua vida que tem dominado você e você não consegue se desvencilhar dele de jeito nenhum? Dia após dia, você comete o mesmo pecado. Quando você percebe que você está cometendo aquele pecado de novo, aí você se arrepende, pede perdão a Deus, propõe no seu coração não fazer aquilo de novo, lá na frente você está fazendo de novo. Está acontecendo isso com você? Então está na hora de você orar e falar: Senhor, eu preciso do poder do Espírito Santo para vencer isso. Talvez você esteja procurando vencer isso unicamente com as suas próprias forças. E com as suas forças você não vai conseguir. Você precisa do Espírito de Deus
para te dar poder, te dar força para vencer isso. Você precisa. Por você mesmo você não consegue. Não adianta, você não dá conta. Você precisa de uma ajuda externa, que veio de Deus, está em você. É Ele que vai te dar poder. Ore, meu irmão, fale: Senhor, me ajude. Eu estou sentindo vontade de novo de cometer aquele pecado, mas eu preciso do Senhor. Eu não posso ceder como da outra vez. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do teu poder. O seu Espírito está em mim. Me capacita. Eu não quero mais cometer esse pecado. Eu não quero mais cometer esse erro. Mas por mais que eu diga para o Senhor que não vou cometer, eu cometo. Eu peco toda hora, eu erro toda hora. Eu não aguento mais isso. Senhor, me dê poder. Me dê poder pelo teu Espírito. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nos render, reconhecer que nós não conseguimos. Não vamos conseguir. É por isso que nós erramos o tempo todo. Porque talvez nós estamos achando que nós conseguimos. Eu vou conseguir vencer esse pecado. Eu vou. Não vai. Porque você não tem ideia de quanto que a tua carne é forte. Somente alguém mais forte do que ela pode te ajudar a vencer esse pecado. Mas eu aprendi uma outra lição aqui. Quanto mais insistirmos em viver a vida cristã na base do esforço, não conseguiremos de fato vivê-la. Existe uma questão, irmãos. Não é vida cristã, um discípulo de Cristo não é aquele que se esforça para seguir Jesus. Tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. Mentir é pecado? Então eu vou parar de mentir. Tá bom, Senhor. Tá bom. Ser desonesto é errado? Então eu vou parar de ser desonesto. Tá bom, Senhor. Ver esses determinados programas na televisão é errado? Então eu vou parar de ver. Não é simples assim. Porque a sua consciência diz é errado, mas a sua carne diz, estou nem aí. Eu quero. E quem manda aqui sou eu. E aí você, mas está errado. Mas eu quero. Mas está errado, eu não posso. Mas eu quero. Mas está errado, carne. Eu não posso fazer isso porque isso desagrada a Deus. Mas eu quero. Não estou nem aí porque você pensa. Eu quero pecar e ponto final. Estou com fome. Mas quem manda aqui? Sou eu. Tá bom, vai. E você cede. Por quê? Porque você apenas se esforçou. Agora, olha a diferença. A sua carne, eu quero pecar. Eu quero pecar. Eu quero cometer esse delito. A sua consciência, mas está errado. Está errado, eu não posso fazer, mas eu quero. Aí você diz assim, Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, eu estou aqui nessa luta. Eu não consigo sozinho. Eu não vou dar conta. A carne é muito forte, mas eu não consigo, Espírito Santo. Mas eu sei que o Senhor habita em mim, Espírito Santo, e o Senhor é mais forte do que a minha carne. Nesse momento, agora, ajude-me a calar essa carne maldita em não fazer o que ela quer. E aí o Espírito de Deus te fortalece naquele momento, e você consegue matar a sua carne de fome. Lá na frente, estou com fome. Mas está errado, mas eu quero. Você não me deu aquela outra vez, mas agora eu estou mais forte, eu quero pecado, eu quero pecado. Aí você, ó Espírito Santo de Deus, como é que eu faço? Ela está mais forte do que antes, mas maior és tu. Ó Espírito Santo de Deus, me fortalece de novo, me dê mais força do que antes para que eu consiga calar essa carne. E o Espírito Santo de Deus que está em você te dá poder, e você cala a sua carne de novo. Isso é viver segundo o Espírito. Entende? Eu tenho que reconhecer que eu não consigo, mas o Espírito que habita em mim consegue, e eu me apego nele. É assim que nós vamos vencendo. Sabe o que vai acontecer? Essa carne vai calar. Ela vai perdendo a força. Ela vai percebendo que não adianta mais insistir, porque você está mais forte do que antes e você se fortalece cada dia mais.
Esse tem que ser o nosso objetivo. Nós temos que entender que dentro de nós existe essa força descomunal que me leva para a desobediência. Mas dentro de mim também existe essa força sobrenatural que me leva para a obediência. Apegue-se a ela, ore, fale com o Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento em que você creu em Cristo, você não está mais sozinho com a sua carne. Tem alguém dentro de você para te dar força. Então eu aprendi isso. Quanto mais insistirmos em viver a vida cristã na base do esforço, não conseguiremos, de fato, vivê-la. E a última lição, só venceremos o pecado no poder de Deus, através de seu Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, faça as coisas que o Espírito Santo de Deus quer que você faça. Obedeça ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo está colocando no seu coração? Você precisa orar mais. Precisa orar mais. Porque não adianta você dizer para mim que orar é fácil, porque não é. Atingir o nível de oração ideal para a nossa vida, aquele nível que você fala assim, realmente, eu agora sinto prazer em orar, eu tenho vontade de orar, eu tenho satisfação em orar. Isso é um processo, irmão. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O Espírito Santo está dizendo, para você ser forte contra a sua carne, você tem que orar mais. Então ore, irmão. Ah, pastor, mas tem hora que me dá um desânimo de orar. Ore assim mesmo. Peça a Deus misericórdia e fala, Senhor, me perdoa, vai. Eu não estou nem um pouco afim de estar aqui orando, mas eu vou orar. Porque nós temos que aprender a orar. E nós temos que aprender que precisamos sentir o desejo de orar. Esse desejo é colocado em nós também. O que o Espírito Santo de Deus está pedindo para você? Para você ler mais a Bíblia? Então leia, irmão. Mesmo contra a sua vontade, leia a Bíblia. Do jeito que você achar melhor. De repente você vai ouvir um áudio, você vai ver no seu iPhone, você vai de alguma maneira ler a Bíblia mesmo. Não importa. Irmão, leia a Bíblia, alimente-se da palavra de Deus. Quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus, mais distante você vai estar do pecado. Charles Spurgeon disse assim, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais... Eu já falei para vocês desse personagem aqui, George Miller. Ele leu a Bíblia, irmãos. Eu tinha dito para vocês que ele tinha lido a Bíblia 100 vezes. Eu fui ler agora a biografia dele. Ele leu a Bíblia 200 vezes. 200 vezes. Dessas 200 vezes, ele leu 50 vezes de joelhos. Quando ele estava no fim da sua vida, perguntaram para ele assim, o que o senhor mais gostaria agora? Ele disse assim, eu gostaria de poder ler a Bíblia mais uma vez, porque eu ainda conheço pouco de Cristo. Quanto mais você estiver diante da palavra de Deus, mais forte você estará espiritualmente para vencer o pecado. Porque assim como a carne quer o pecado, assim como a carne quer aquilo que desagrada a Deus, assim como a carne quer aquilo que a lei proíbe, o Espírito quer as coisas de Deus. O Espírito quer aquilo que agrada a Deus. Ler a Bíblia, orar com mais intensidade. Eu não estou aqui colocando regra de oração, do jeito que você quiser. Hoje à noite nós vamos pensar um pouco sobre isso. Hoje à noite eu quero te convidar, nós vamos começar a analisar biblicamente a oração mais famosa do mundo. Qual é? O Pai Nosso. Mas dentro do contexto do Pai Nosso. Não tem regra. Não estou falando de regra, não estou falando de método. Eu estou falando, faça da oração algo constante na sua vida. Ore o tempo todo. Paulo diz, ore sem cessar. Ore o tempo todo, fale com Deus o tempo todo. Fortaleça o seu lado espiritual. Obedeça. Faça aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. E você conseguirá subjugar a sua carne. Você conseguirá vencer a sua carne. Então essa é a última lição que eu aprendo nessa manhã.
Só venceremos o pecado no poder de Deus através de seu Espírito Santo. Eu me lembro de um jovem que chegou perto de mim uma vez e falou para mim com um ar de superioridade: pecado não me pega. O pecado não me pega, pastor. Sabe, eu já sou forte o suficiente contra o pecado. Bom, eu não quero julgar ninguém, mas ele estava tremendamente enganado. Porque só de você dizer, o pecado não me pega, você já está pecando. Porque você está confiando em si mesmo. E a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. É muito complexo. É muito complexo. Entendeu por quê? Paulo escreveu o capítulo 7, 14 a 25. Entendeu por que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará disso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Está entendendo por que Paulo disse isso? Aí no versículo 8 ele está dizendo, olha gente, só tem uma maneira. É apelando para o Espírito. É vivendo de acordo com a vontade do Espírito. É me esforçando. Veja só a diferença. É me esforçando não para evitar o pecado, mas me esforçando para obedecer o Espírito. É diferente ou não é? É me esforçando, não para evitar as coisas erradas, é me esforçando para agradar o Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. É assim que nós vamos vencendo esses pecados que vão se alojando na nossa vida. Desejo do meu coração, a minha oração, é que nós tenhamos entendido esse capítulo 8, versículos 1 a 4, quando Paulo, então, ele vai dizer, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito, a lei desse Espírito que está em você, em Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, ou seja, o que era impossível, a lei não podia salvar você, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança a nós. E na carne de Jesus, Deus condenou esse pecado que nos condena. E por conta de Jesus, hoje nós temos o Espírito de Deus que nos fortalece e pode nos ajudar a vencer os nossos pecados e a viver uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nós agradecemos pela sua palavra, Senhor. Obrigado por ter nos instruído nessa manhã e por ter nos mostrado tantas verdades. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa aquilo que porventura não tenha te agradado hoje, antes de vir para cá, nós já pecamos. Ó Deus, como essa carne tem tido controle na nossa vida, mas em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, nos dê poder, nos dê força, ajude-nos a fazer aquilo que te agrada, para que nós não vivamos segundo a carne, para que esse desejo que temos de desobedecer a Deus diminua e o desejo de obedecê-lo cresça em nós, para que possamos realmente, ó Deus, ter no nosso coração esse desejo crescente. Coloque essa vontade em nós, coloque esse desejo em nós, esse desejo crescente de fazer aquilo que te agrada, Senhor, de orar mais, de ler mais a Tua palavra, de estar mais presente na igreja, de obedecer o Senhor, para que possamos finalmente, Deus, vencer essa carne que nos acompanha e vai nos acompanhar, que ela se fraqueça cada dia mais e que o Teu Espírito se fortaleça cada vez mais em nós, que o nosso lado espiritual, se fortaleça cada vez mais em nós, através do Seu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, pela instrução dessa manhã. Agora ajude-nos a praticar isso. Se há algum irmão aqui ou irmã que tem passado por um momento difícil, que tem enfrentado um pecado terrível na vida, ó Deus, se há alguém aqui, Senhor, e Tu sabes que há, só o Senhor sabe, que está passando por essa dificuldade, ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude essa vida, essa irmã, esse irmão, em nome de Jesus, ó Deus, se há alguém que o Senhor esteja fortalecendo, para que esse pecado possa se tornar raro, para que a vida de obediência possa se tornar constante, para que nós sejamos cada dia mais santos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por toda a instrução que recebemos. Continua falando ao nosso coração, nos fortalecendo, e principalmente
permita que à noite estejamos aqui aprendendo mais do Senhor. Obrigado por aqueles que nos visitam, que o Senhor continue falando aos seus corações, fortalecendo cada vez mais essa igreja. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.